Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a TCC e a psicanálise no mundo da moda. Bom, as duas perspectivas são muito diferentes e de uma forma até que polêmica, eu acho que elas se complementam. Vamos lá! Eu vou trazer para vocês o livro Psychoanalysis in Fashion, que é dessas duas autoras aqui. E o livro da Caroline Meyer, que é Fashion Psychology. Mais sobre a psicologia da moda atrelada ao TCC, eu já li mais outros dois livros que tá no meu último IGTV, então confere lá. Bom, na psicanálise na moda tem casos clínicos, o que é muito legal. E ele vai falando sobre essa relação com o vestir, com a imagem corporal, mas também traz uma questão interessante sobre a tatuagem, crossdressing, vai falar um pouquinho sobre as joias, sobre os cabelos. Então, ele não tem uma perspectiva de trazer a moda apenas com relação às roupas, mas a moda de uma forma geral, o que faz com que o livro seja plural, diverso e a gente consiga observar também esse fenômeno. Ele também traz uma questão cultural muito bacana. Ele fala sobre a cultura oriental e a relação do vestir que essas mulheres têm. Esse não é um livro de uma autora só, então são vários psicanalistas e é bacana porque a gente consegue ver várias relações diferentes com a psicanálise dentro dessa perspectiva da moda. Então, aqui tem textos um pouco mais arcaicos e alguns mais contemporâneos. O livro Psicologia da Moda, da Caroline Meyer, ele tem uma perspectiva mais acadêmica, porque ela é uma professora, e esse livro foi escrito só por ela. O que é bacana, porque ela vai começar o livro apresentando a psicologia de uma forma geral, então falando sobre o trabalho do psicólogo, e para quem não conhece a psicologia de nenhuma forma, é uma porta de entrada bem bacana, porque já vai conhecer a partir da moda, né, modestamente. E como ela vai falando sobre a psicologia, ela vai falar sobre as áreas de trabalho do psicólogo. Então ela vai permeando a psicologia da moda também por essas áreas. Vai falar sobre a área organizacional, sobre a área ambiental, enfim. E aí vai atrelando com a psicologia da moda, como por exemplo, o psicólogo pode trabalhar com a psicologia da moda em empresas têxteis ou na área da moda, especificamente com as pessoas da área da criação, então designers, estilistas que precisam estarem a todo tempo criando coisas muito novas e cada vez mais num tempo menor. Então, vai falando o quanto a saúde mental está atrelada a ter uma boa relação com o trabalho, com a criatividade e com essa produção também. Claro que daí depois ela vai para questões relacionadas ao corpo, à imagem, a relação de grupos, então é muito bacana a gente ver mesmo essa caminhada que ela faz durante o livro. Uma perspectiva bacana que a autora traz é uma relação feminista também. Ela traz várias frases da Naomi Wolf, que é uma autora que vocês sabem que eu gosto muito e já trouxe vários recortes dessa autora para vocês, e ela faz essa relação, então ficou muito próximo também com o que eu acredito. É importante salientar que nesse livro não tem casos clínicos, ela vai observar a moda de uma forma geral. E uma coisa interessante que ela traz nesse livro, começar observando a moda a partir dos processos básicos, que é algo que eu nunca tinha pensado sobre, que é pensar sobre a percepção, atenção, memória, comunicação, criatividade. E eu falei, nossa, realmente tem total relação com o que a gente fala. Bom, pontos positivos da psicanálise. Retratar de uma forma muito singular cada caso e ler de uma forma muito bonita o quanto o vestir tem relação com o processo de análise. Às vezes de uma forma muito sutil e outras de uma forma fundamental para que esse processo siga. Inclusive pensando no vestir como aquilo que ainda não consegue ser dito e que é transmitido através das roupas. E aí a gente pode pensar também nas roupas como um sintoma. Claro que nem tudo é patológico, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, em pessoas que não têm um cuidado muito grande com as roupas ou que usam roupas sujas, rasgadas, talvez também tenha uma relação profunda com a relação que se tem consigo mesmo, né? Assim como pessoas que usam roupas muito
glamurosas, enfim. Pode também estar querendo esconder alguma coisa ou mostrar outra muito interessante. Mas isso é tudo uma possibilidade, nem tudo é patológico. É importante a gente falar sobre isso também. Bom, pontos positivos da TCC. Uma coisa interessante é que nos outros 2 livros que eu li, ele tinha uma relação mais próxima com a consultoria de imagem. Então, era como se fosse uma consultoria permeada pela psicologia, o que achei muito bacana. E aí, ao longo do livro, claro que traziam algumas propostas de intervenção, questionários, e achei interessante e válido. É uma proposta de trabalho bacana. Aqui nesse livro ela não traz propostas de intervenção, ela vai falar sobre a moda de uma forma geral, mas como eu falei, ela traz alguns dados e algumas pesquisas científicas que vão dando corpo para essa área que é tão nova. Não que a psicanálise não dê, né? Existem também outras formas aí de você evidenciar um trabalho clínico, a não ser por números. Mas é interessante quando eles existem porque a gente pode falar de uma forma mais simples para o público por que você trabalha com isso, da onde que vem essas questões, e com números às vezes as pessoas entendem de uma forma muito mais fácil. Bom, pontos negativos dos 2 livros. A barreira linguística, com certeza, porque não tem, né, esses livros aqui traduzidos para o português, pelo menos por enquanto. E ele tem um vocabulário um pouco mais específico e teórico, né? Então ele tem um caráter um pouco mais reflexivo e acadêmico. Não que isso seja um ponto negativo, mas é um ponto a se observar quando você vai procurar uma leitura. Bom, para concluir, né? Falei aí sobre as 2 perspectivas e por um lado, a psicanálise ela tem toda essa questão, né, a bagagem que tem na relação no 1 a 1, vai pensar sobre o vestir com essa pessoa, e acho bem interessante os casos clínicos que eles trouxeram e os fenômenos apresentados. Mas como eu falei para vocês e venho falado aí ao longo do tempo, tem algumas questões que vão me incomodar. Bom, tem relação com esse estímulo-resposta. E aí, aqui no livro tem algumas representações disso, de algumas interpretações um pouco radicais e eu achei inadequadas, mas pode ter sido também a forma com que eles escreveram. E eu vou dar uns exemplos para vocês, né? Em um caso clínico dizia que o homem que estava mexendo a barba durante a sessão estava fazendo isso como um ato masturbatório. Tipo, oi? Da onde que você tirou isso? Outra tinha algum caráter um pouco machista, sabe? Com relação ao olhar do outro, ao vestir e a ser mulher nesse papel. Então, porque se você tá usando uma saia, tem relação com fertilidade, sabe? Acho que não cabe mais a gente falar sobre isso, né? Apenas para criticar, a gente fala para criticar, mas falar como uma verdade, acho que não tem relação nenhuma. E também teve um caso que eu fiquei um pouco chocada, que foi quando a analisante contou pro analista que a irmã havia falecido de suicídio. E ele falou que se emocionou, né, que ficou aí com água nos olhos, que se sentiu tocado pela situação, até aí tudo bem. Mas depois ele foi relacionar isso à relação que ela tinha com a avó. Como se aquilo tivesse sido um determinante para a transferência, quando na verdade eu acho que ela só ficou feliz que o analista teve empatia e não ficou olhando lá com uma cara de paisagem enquanto ela estava falando sobre algo tão dolorido para ela. Enfim, então eu acho que é um cuidado grande que a abordagem precisa ter, né? Na verdade, a linha teórica precisa ter de uma forma geral, que é prestar atenção no discurso da pessoa e não ficar aí fantasiando 1000 coisas, seja isso na relação com o vestir ou com a área clínica mesmo. Bom, já na TCC a gente tem dicas aí bem válidas, bem legais para formas de intervenção. Eu gosto quando trazem dados e evidências, me julguem ou não. E talvez seja o meu lado mais acadêmico falando. Eu só acho interessante não olhar para esses questionários ou para essas ferramentas de trabalho como um must-have nas sessões. A pessoa teve um pensamento X, então eu vou usar questionário tal. Não precisa, às vezes aquilo que a pessoa quer falar vai vir aí ao longo das sessões. Preciso, assim, também ter um cuidado nessa abordagem de que na psicologia com o ser humano 1 mais 1 nunca vai ser 2. Às vezes vai ser 1.8, 2.1, mas 2 não dá. Então,
a gente realmente não consegue, né? Então, observar essas nuances é importante, né? Embora os números sejam interessantes e sejam bacanas aí para as evidências, observar que esse contato psicoterapêutico é sempre no 1 a 1 mesmo e é singular. Bom, para concluir então, Gabi, e agora? O que você gosta? Qual caminho você vai? Pois é, eu tô no meio do caminho, gente. Eu gosto muito de perspectivas diferentes das duas áreas, eu acho que elas são válidas e como eu falei no começo, eu acredito que elas podem se complementar. Claro que a gente tendo uma visão de mundo, né, e de homem muito certa, mas que dá para usar um elemento de um ou um elemento de outra quando necessário. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do assunto? Vão procurar esses livros para ler? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostarem do assunto, aperta no coraçãozinho e envia para um amigo que gosta desse assunto ou que ainda não conhece sobre a psicologia da moda. E é isso, gente. Um beijo e até mais!